Vivemos dias estranhos. Há uma sensação no ar que muitos não sabem explicar. Não é apenas política. Não é apenas crise econômica. Não é apenas tecnologia avançando rápido demais. Existe algo mais profundo acontecendo, algo espiritual, silencioso, progressivo. É como se uma linha invisível estivesse sendo traçada. E essa linha não está dividindo países. Está dividindo pessoas. A Bíblia descreve diversos momentos em que Deus separou luz de trevas, separou Noé da geração corrupta, separou o povo de Israel do Egito, separou o trigo do joio, separou ovelhas de bodes. A separação nunca foi apenas geográfica, sempre foi espiritual. E a pergunta que ecoa hoje é simples e inquietante: a separação já começou, você percebeu? Este texto não é sobre medo, é sobre discernimento. Não é sobre pânico, mas sobre consciência. Se há um movimento espiritual em curso, precisamos entender os sinais. A seguir, veremos 5 sinais bíblicos que indicam que uma separação espiritual já está acontecendo. 1. O amor está esfriando, mas nem todos percebem. Jesus advertiu que, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Não de alguns, não de poucos, de muitos. O esfriamento espiritual não começa com rebeldia explícita. Ele começa com distração, pequenos afastamentos, pequenas concessões, pequenas prioridades trocadas. Primeiro, a oração fica mais curta. Depois, menos frequente. Depois, opcional. Depois, inexistente. O mesmo acontece com a leitura da palavra, com a sensibilidade espiritual, com a compaixão pelo próximo. O esfriamento é silencioso. Não faz barulho, não anuncia sua chegada, ele apenas se instala. Mas aqui está o ponto crucial: nem todos estão esfriando. Enquanto muitos perdem o fervor, outros estão despertando. Enquanto alguns estão distraídos, outros estão vigilantes. Enquanto alguns buscam conforto, outros buscam consagração. Essa é a primeira evidência da separação. Não é ainda uma divisão visível. É uma divisão de intensidade espiritual. Existem 2 tipos de pessoas surgindo: as que querem entretenimento espiritual, as que querem transformação espiritual. A diferença pode parecer pequena agora, mas com o tempo, essa diferença se tornará abismal. A separação começa no coração. 2. A verdade está sendo relativizada. Outro sinal claro é o enfraquecimento do compromisso com a verdade. Vivemos na era da opinião. Cada pessoa constrói sua própria versão do que considera certo. O que antes era visto como absoluto agora é tratado como interpretável. Mas a Escritura sempre foi clara: a verdade não muda porque a cultura mudou. O que está acontecendo hoje é uma tensão crescente entre 2 grupos: os que moldam a Bíblia para se ajustar ao mundo, e os que moldam a vida para se ajustar à Bíblia. Essa tensão não é nova. Sempre existiu, mas agora ela está se intensificando. Pessoas que antes caminhavam juntas começam a discordar profundamente sobre princípios básicos. Igrejas que antes tinham convicções sólidas começam a suavizar mensagens difíceis. A busca por aceitação social começa a competir com a fidelidade espiritual. E aqui está o ponto delicado: essa mudança não parece dramática no início. Ela acontece em pequenos ajustes, pequenas concessões, pequenas adaptações. Mas cada concessão é um passo, e cada passo é um afastamento. A separação acontece quando alguém decide que prefere ser aprovado pelo mundo do que permanecer fiel à verdade. Enquanto isso, um remanescente silencioso escolhe o caminho estreito. Essa escolha está criando 2 grupos distintos: os que negociam convicções e os que permanecem firmes, mesmo sob pressão. A linha invisível está sendo desenhada. 3. A consciência está sendo calada. Há algo alarmante acontecendo com a consciência coletiva. Coisas que antes chocavam agora são normalizadas. Atitudes que antes geravam arrependimento agora são defendidas com orgulho. Isso não acontece de uma vez. A consciência é silenciada gradualmente. Primeiro, a pessoa sente desconforto. Depois, começa a justificar. Depois, passa a defender. Por fim, ataca quem discorda. A Bíblia fala sobre pessoas que teriam a consciência cauterizada, como se estivesse queimada, insensível. Mas nem todos estão se tornando insensíveis.
Enquanto alguns perdem a sensibilidade, outros estão se tornando mais atentos, mais vigilantes, mais conscientes do pecado, mais cuidadosos com escolhas. Essa diferença de sensibilidade é outro sinal da separação. Existem dois tipos de resposta diante do erro: a normalização, o arrependimento. A separação não é apenas sobre comportamento externo, é sobre reação interna. Quando alguém erra, ela sente tristeza ou apenas constrói justificativas. Essa resposta revela muito. A linha invisível continua sendo traçada. 4. A pressão para se conformar está aumentando. Há uma pressão crescente para que todos pensem igual, para que todos adotem os mesmos valores culturais, para que todos celebrem as mesmas ideias. Discordar tornou-se perigoso. Manter convicções firmes tornou-se desconfortável. Mas a Escritura sempre alertou que chegaria um tempo em que permanecer fiel exigiria coragem. A separação se intensifica quando a pressão externa aumenta. Porque, sob pressão, as verdadeiras convicções aparecem. Alguns cedem para evitar conflitos. Outros permanecem firmes mesmo que isso traga rejeição. Esse é um dos sinais mais claros da divisão em andamento. A coragem espiritual está se tornando rara. E quando algo se torna raro, ele automaticamente se destaca. Você pode observar isso em pequenos detalhes. Pessoas que se calam quando deveriam falar. Pessoas que falam quando deveriam se calar. Pessoas que se adaptam para sobreviver. Pessoas que resistem para permanecer fiéis. A pressão revela o lado em que cada um está. E a pressão só tende a aumentar. 5. Um despertar silencioso está acontecendo enquanto muitos falam sobre decadência espiritual. Há algo menos comentado acontecendo. Um despertar silencioso. Em meio ao caos, pessoas estão voltando à oração. Estão redescobrindo o jejum. Estão buscando profundidade. Estão abandonando superficialidades. Esse movimento não é barulhento. Não é midiático. Não busca aplausos. Ele é íntimo. Pessoas comuns estão sentindo um chamado interno para a santidade, para a vigilância, para a consagração. Isso é parte da separação. Sempre que Deus prepara um novo tempo, Ele começa separando um povo. Não é uma separação física imediata. É uma separação de prioridades, de valores, de intensidade. Enquanto alguns vivem como se nada estivesse acontecendo, outros sentem urgência. E essa urgência não vem do medo, vem do discernimento. O despertar é o outro lado da divisão. A separação não será anunciada. Um dos aspectos mais impressionantes da separação bíblica é que ela raramente é anunciada com antecedência clara. Nos dias de Noé, a maioria continuou vivendo normalmente, casando, comprando, vendendo, até que a porta se fechou. A separação acontece primeiro no invisível, primeiro no coração, depois nas escolhas, depois nas atitudes, por fim, nas consequências. Muitos só percebem quando já estão do lado errado da linha. E isso não é sobre condenação precipitada. É sobre consciência contínua. A pergunta não é: você é perfeito? A pergunta é: para qual direção você está caminhando? Separação não é sobre quem nunca falha. É sobre quem responde ao chamado. De que lado você está? Essa pergunta não deve gerar ansiedade, mas reflexão. Você sente que está espiritualmente mais atento ou mais distraído? Você percebe crescimento na sua vida interior ou acomodação? Você busca a verdade mesmo quando é desconfortável ou prefere versões mais fáceis? Você resiste à pressão ou se adapta rapidamente? Você sente um despertar ou um esfriamento? Essas perguntas não são para acusar, são para revelar. A separação não começa no julgamento final. Ela começa agora, nas pequenas decisões. Cada escolha diária é um passo para um lado. A linha invisível, imagine uma linha sendo desenhada lentamente na areia. No início, quase ninguém percebe. Depois, alguns começam a notar. Mais tarde, torna-se impossível ignorar. Essa linha não é traçada por humanos. É traçada por decisões. Cada decisão reforça um lado. A separação já começou, não como um evento dramático, mas como um processo contínuo. Processos são mais perigosos que eventos. Porque processos não assustam, eles acostumam. E quando você se acostuma, você não reage. Um chamado à vigilância, se há algo que os tempos atuais exigem, é vigilância. Não paranoia, não obsessão, vigilância.
Vigiar significa observar o próprio coração, examinar motivações, avaliar prioridades. Significa perguntar: o que está ocupando minha mente? O que está moldando minhas decisões? O que está influenciando minhas convicções? A separação não é sobre aparência externa, é sobre direção interna. Você pode estar fisicamente no mesmo ambiente que outros, mas espiritualmente em lados opostos. O perigo da neutralidade: muitos acreditam que podem permanecer neutros. Mas a história bíblica mostra que, em momentos decisivos, neutralidade é ilusão. Não decidir também é uma decisão. Não se posicionar também é um posicionamento. A separação não exige que você faça um anúncio público. Ela exige que você faça uma escolha pessoal. E essa escolha é diária. O futuro da separação: se os sinais já estão visíveis, o que esperar? Maior clareza, maior contraste, maior evidência. O que hoje é sutil se tornará evidente. O que hoje é discreto se tornará definido. E quando esse momento chegar, muitos dirão: como não percebemos antes? Mas alguns já perceberam, e esses estão se preparando. Ainda há tempo, a separação já começou, mas ainda há tempo. Tempo para despertar, tempo para ajustar prioridades, tempo para reacender o amor, tempo para fortalecer convicções, tempo para silenciar distrações. A linha invisível está sendo traçada todos os dias. A questão não é se ela existe. A questão é: para qual lado você está caminhando? Perceber é o primeiro passo. Escolher é o segundo. Persistir é o que define o final. A separação já começou. E agora que você percebeu, o que fará a respeito?